Bom dia a todos. Eu sou a Gláucia Laís Salomão, sou pesquisadora e professora doutora na Universidade de Estocolmo, na área de acústica da voz e fonética. Aliás, com a minha pesquisa em voz, eu estou agora entrando no campo da neurociência, que é muito bacana, mas um enorme desafio. E eu tenho formação em música, em piano e canto, sou fonoaudióloga e sou a tradutora do sueco para o português do livro Ciência da Voz, do professor Johan Sundberg. Então, atendendo a pedidos, eu vou contar um pouquinho sobre o processo de tradução do livro. E eu posso dizer que tudo começou durante meu doutorado, que foi sobre registros vocais no canto, e eu era orientanda do professor Sundberg no Instituto Real de Tecnologia, aqui em Estocolmo, que é o KTH, que é a abreviatura de Kungliga Tekniska Högskolan em sueco. E aconteceu que depois de eu ter me doutorado, eu me mudei definitivamente para a Suécia e recomecei aqui a minha vida profissional e pessoal, meio que do zero mesmo, né? E eu então comecei a trabalhar em alguns projetos com o professor Johan Sundberg, ia dar aulas no curso que ele coordenava aqui sobre fisiologia e acústica da voz cantada. E um belo dia, o professor Sundberg me chamou na sala dele e me disse: Gláucia, eu ficaria muito feliz se você traduzisse meu livro Röstlära, do sueco, para o português. Röst significa voz, lära, at lära, significa ensinar ou também aprender. Se for substantivo, lära, significa ensino, doutrina ou ciência. Então, Röstlära em sueco se transformou em ciência da voz no nosso português. E lá na sala dele, enquanto a gente conversava, o professor então me explicou sobre as diferenças entre as versões do livro em sueco e do livro em inglês, que o livro em sueco tinha sido escrito quase 15 anos depois do livro em inglês, que o livro em inglês foi publicado em 1987, e o livro em sueco foi publicado em 2001, 14 anos, né, depois, e que o livro em sueco, então, tinha um capítulo novo, que tratava dos gêneros ou estilos de canto que a gente chama não clássicos, e inclusive o nome desse capítulo em sueco é Krydskåpet, que significa armário das especiarias. Em português, o nome do capítulo ficou A Diversidade na Voz. E então ele continuou me explicando que o livro tinha também, o livro em sueco tinha também um glossário no final e até mesmo algumas modificações ou correções e, evidentemente, muitas atualizações com dados novos de pesquisa que foi produzida durante os 15 anos, esses quase 15 anos, que tinham se passado desde a publicação inicial do livro em inglês e a publicação do livro em sueco. E ele então me disse que era a versão em sueco que ele gostaria de ver traduzida para o português, né? E eu me lembro que ele se empolgou na conversa e falou assim: eu mal posso esperar. Ele disse algo como I'm dying to. Mal pude esperar para ver o livro dele em sueco traduzido para o português. Esse convite, né? Essa proposta me pegou muito de surpresa e eu me senti, obviamente, muito lisonjeada, e afinal é uma obra muito importante, escrita por um autor do peso, né, do professor Sundberg, que é literalmente apaixonado pela ciência da voz cantada e dedicou e dedica toda a vida à investigação da voz no canto. Então, uma obra dessa importância em português ia com certeza preencher uma lacuna muito importante na nossa literatura no Brasil e, sem dúvida, ia contribuir para disseminar, né, o conhecimento científico sobre a voz cantada nos países de língua portuguesa em geral. E eu fiquei animada, assim, até empolgada mesmo com a ideia, mas assim, ao mesmo tempo, quase que assim, instantaneamente me veio essa coisa, essa sensação, né, se eu daria conta de traduzir aquele texto tão denso e complexo diretamente do sueco e fazer dali nascer um texto em português que fosse
completamente fiel ao texto original e ao mesmo tempo um texto assim redondo, né, fluente no nosso português e assim por diante. Então aquela sensação inicial de empolgação, de repente se misturou com uma sensação para mim de um certo peso diante daquela responsabilidade, né? E o professor Sundberg muito provavelmente percebeu aquilo e disse: Gláucia, essa missão é sua. Lembro disso. Você conhece bem o meu trabalho, você conhece bem a linha da minha pesquisa aqui no departamento, né? Depois de tanto tempo que você está aqui conosco. E você já sabe um tanto de sueco, ele disse. Eu sei. E eu realmente estava estudando, né? Arriscando bem até o sueco nas conversas, porque eu tinha que sobreviver aqui, me integrar e como imigrante e tal. E aí ele continuou: imagine o quanto o seu sueco vai melhorar traduzindo o meu livro. Eu pensei, é verdade, né? Mas. E ele continuou com mais um argumento e falou assim: e você sabe português melhor do que todos aqui. E eu ri, obviamente, e ele falou: olha, quantas pessoas no mundo que têm esse perfil, que conhecem bem esse assunto, né, a ciência da voz, que sabem sueco e sabem português, sabem português tão bem quanto você. E eu lembro, ficou assim um silêncio lá na sala, e ele continuou e falou: olha, é claro que se você tiver qualquer dúvida, você vai vir até aqui a minha sala, a gente vai discutir, conversar, tirar as dúvidas, e tudo vai dar certo. Pense um pouquinho e depois você me diz. E eu saí da sala dele, fiz o que ele me pediu, pensei, mas eu pensei pouco, para ser sincera. Em seguida, eu comecei a buscar uma editora no Brasil que tivesse interesse em publicar o livro, né? E passaram-se vários meses, até que um dia eu recebi a resposta, no caso foi da EDUSP. Eles tinham analisado meu CV, meu currículo, haviam enviado o livro em inglês para ser analisado por especialistas da área, né? E depois de todo esse processo, né, eles toparam aguardar o meu texto em português para fazer uma revisão, e se tudo tivesse certinho, né, a EDUSP, então, muito possivelmente publicaria o livro. Para mim, a tradução desse livro foi como a leitura, ou o ensaio, vamos dizer assim, de uma partitura difícil. Eu tive que fazer, assim, várias leituras, ou várias passadas e repassadas, até chegar na versão que chegou ao final, né, que foi publicada. A primeira leitura do texto, vamos dizer assim, da partitura, né, em sueco, foi um processo bastante árduo de ir decifrando as notas, as palavras, no caso, e o modo como essas notas, palavras, tinham que soar, né? Usando uma metáfora aqui. Mais ou menos como quando a gente começa a leitura de uma partitura nova, assim, relativamente difícil, que a gente coloca o metrônomo ali, eu tenho essa coisa, né, já desde o começo. E nessa de lendo e já aprendendo com o metrônomo, é uma tentativa, para mim, particularmente, de ser tanto quanto possível fiel ao que o autor da peça escreveu ali e entrando aos poucos no mundo daquela obra e da pessoa, né, na mente da pessoa que criou aquela obra, a música, no caso, o livro, sem interferir muito, sem falar muito de si mesmo, e foi isso que eu fiz com aquele texto em sueco. E na primeira passada, vamos dizer assim, eu traduzi assim, absolutamente tudo, literalmente, palavra por palavra, pesquisando o significado exato de cada uma das palavras, pesquisando a construção gramatical das sentenças, e reproduzindo o conteúdo assim exato, né, do texto original em sueco. Tudo assim meio que com um metrônomo ali ligado, sem sair do ritmo, né? E o resultado dessa primeira passada, ou primeira leitura, foi, é claro, um texto bastante quadrado, árido, inexpressível até certo ponto, estranho às vezes, até porque a gramática da língua sueca, a ordem das palavras nas frases, é bem diferente da nossa no português, mas o texto estava ali, absolutamente fiel ao conteúdo do texto original, e eu posso dizer a vocês que isso tomou, assim, muito tempo.
Depois eu fui para a segunda passada e ali eu fui começando a ajeitar o texto, reorganizar as palavras, checar mais uma vez o significado exato, de alguns termos ali que não eram familiares para mim, mas ainda não mexi muito na formulação inicial do texto. É mais ou menos quando a gente acelera um pouco o andamento da peça e do metrônomo, da música, mas a gente não ousa, né, tirar o metrônomo de perto, por via das dúvidas, para não perder aquela batida, né, aquele sentido rítmico da peça. Essas duas passadas, essas duas fases da tradução foram bastante solitárias, assim, eu posso dizer. O professor Sundberg estava por perto para tirar minhas dúvidas, mas até para a gente formular dúvidas, a gente tem que processar e entender o conteúdo, no caso da tradução, a gente tem que, além disso, pesquisar e encontrar a melhor forma de formular e expressar aquele conteúdo e até mesmo uma dúvida sobre o conteúdo, né? E essa coisa de formular, colocar de maneira clara em palavras aquele conteúdo todo, era eu que tinha que fazer. Professor, ninguém ali ia poder me ajudar com isso. Na terceira passada, eu já estava mais segura para reformular frases, para que elas soassem mais naturais e fluentes, né, no nosso português, sem medo agora de deixar que, fazendo isso, eu pudesse deixar de ser fiel ao conteúdo original. E eu comecei a deixar lá o metrônomo de lado, mais ou menos. Punha só para funcionar nos trechos mais complicados, difíceis e tal. E nessa fase foi a fase de muitas reuniões e perguntas para o professor Sundberg, como se ele fosse o meu metrônomo, vamos dizer assim. Porque aí eu checava significado e conceitos, e nessa fase também eu pedi a colaboração do professor Leonardo Fux, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que também fez doutorado no KTH, que também é músico, só que tem a formação diferente da minha, né? Que ele é engenheiro, e isso deu tranquilidade na hora de escolher termos que vêm do mundo da matemática, das engenharias. Assim, a gente sabia que os termos estavam certos, adequados, né? Assim, e atualizados, do ponto de vista mais técnico. E foi um trabalho super legal de cooperação entre nós, né? Aí eu entrei nas fases mais gostosas do trabalho. Eu comecei a parar as arestas do texto. Eu tirei o metrônomo de perto. Comecei a sentir melhor, né, a levada do texto, vamos dizer assim. Comecei a deixar aquilo mais e mais redondo, mais fluente e até mesmo assim mais expressivo, né? Precisei acertar, adequar algumas piadinhas que o professor fez no sueco, que iam soar muito estranhas para a gente, ninguém entendeu, ninguém achar engraçado, e eu falei, não, isso aqui tem que ficar mais simpático, a intenção dele foi ser simpático, né, e então foi isso que eu fiz nessa fase, e eu comecei então, finalmente, ver uma luzinha lá no final do túnel, falei, nossa, vai ficar pronto isso. E a última passada foi feita com o pessoal da EDUSP. Aí foram vários e-mails que vinham e voltavam em reuniões lá na cidade universitária em São Paulo. E o livro ficou finalmente pronto para a sua primeira apresentação em público, né? Estreia do livro, lançamento. E a primeira edição do livro aconteceu em 2015. O professor Sundberg foi ao Brasil para o lançamento do livro. A doutora Mara Belal, que é uma das autoras do prefácio, né, juntamente com a professora Sandra Madureira, que é foneticista, o professor de canto Felipe Abreu, o otorrinolaringologista Paulo Pontes. Então, a professora Mara convidou o professor para ministrar um curso em São Paulo, e nessa mesma época, eu mesma ministrei um curso, né, sobre o livro, com vários exemplos de cantores, e isso foi a pedido da doutora Silvia Pinho, e foi muito bacana. E depois disso eu vim para cá, para a Suécia, e me engajei em pesquisas e colaboração e etc, né? Professor Sundberg, professor Sten, que é do departamento, enfim. Vim para cá, mas guardei essa esperança de que o livro Ciência da Voz fizesse muito sucesso no Brasil, que desse muitos frutos, que a língua deixasse de ser obstáculo para aqueles que não falam sueco, é claro que quase ninguém fala sueco, mas assim, a ideia de contribuir para que a língua deixasse de ser um obstáculo para todos, né, que meio que batalham para conseguir acompanhar
o que acontece no mundo da ciência da voz fora do Brasil. E já se passaram 7 anos desde então, o livro já entrou agora na terceira impressão, e a cada nova impressão, a EDUSP faz contato comigo, me pergunta se tem modificação, correção, e eu, em geral, proponho algumas mudanças, assim, principalmente para melhorar a fluência do texto, né, que com o tempo aquilo você vai amadurecendo, vai percebendo novas nuances, principalmente depois que passa aquela deadline, né, aquele estresse da estreia, mas assim, com o tempo são cada vez menos mudanças. Então o livro está talvez atingindo assim uma certa maturidade, né, vamos dizer assim. Mas, gente, eu aqui, né, perto do polo norte do nosso planeta, hoje nós estamos apenas com -4 graus, está nevando bastante. Daqui de longe, eu espero que ciência da voz contribua para que o conhecimento científico sobre a voz cantada se propague, se entrelace cada vez mais com a prática. Eu espero que a leitura do livro contribua também para que a gente desenvolva um senso crítico em relação ao ensino vocal, não apenas quando a gente vai decidir o que nós devemos ou não devemos propor aos nossos alunos, ou pacientes, ou clientes, em termos de exercícios ou práticas, mas também na hora de que a gente escolhe as terminologias que a gente vai usar na prática, porque isso vai nos ajudar a saber das implicações e até do alcance dos termos que a gente está falando. E acho que mais do que isso, vai nos ajudar a nos entendermos melhor, a nos comunicarmos melhor, que o nosso tempo é escasso, né? A gente não tem tanto tempo assim para tantas discussões, às vezes, em torno de termos e tal, porque a gente, no fim das contas, a gente quer cantar, a gente quer fazer música, né? E eu espero também que o livro nos ajude a saber filtrar essa enxurrada de informações que a mídia em geral e a mídia social lança, às vezes quase nos sufoca, ela é um bombardeamento, às vezes, né, de informações em relação a conceitos, em torno da voz, prática, exercícios, etc, etc. Nós temos que ter referência para filtrar tudo isso. E o conhecimento científico deve ser, na minha opinião, uma das principais referências nesse sentido. E, finalmente, eu torço para que essa obra desperte em muitos de vocês um gostinho pela ciência da voz. Ciência em geral e ciência da voz especificamente, porque no final das contas, o que a ciência da voz busca, que é uma coisa no caminho analítico, eu bem sei, às vezes parece lenta para achar um detalhe ali, né? Algo que às vezes a gente já percebeu, né? Mas não conseguiu demonstrar. Então, o que a ciência busca é encontrar justamente bases sólidas para a gente ensinar, aprender, praticar o canto de maneira saudável, porque com a voz saudável a gente tem muito mais chances de conseguir expressar aquilo que a gente quer expressar quando a gente canta, até mesmo assim sutilezas, né, que a gente sente. E essa possibilidade de a gente conseguir se expressar genuinamente, né, por meio do canto, na minha opinião, é o que nos mantém equilibrados nessa vida, do ponto de vista físico e mental. É isso que embala, na minha opinião, a vida da gente. A gente que, assim, adora cantar. Então, queridos todos que estão me ouvindo, tenham um bom período de estudo e um excelente final de semana para todos.